Você já parou para pensar se realmente conhecemos toda a história da criação? E se eu te dissesse que existe um mistério oculto na Bíblia, algo que poucos ousam questionar? Antes mesmo de Adão ser formado do pó da terra, a Bíblia menciona a existência de outros seres, os chamados filhos de Deus. Mas quem eram eles? E o mais importante, por que esse assunto é tão pouco discutido? Hoje, vamos mergulhar nesse profundo enigma, explorando não apenas os textos bíblicos, mas também antigas tradições e teorias que desafiam a visão convencional da criação. Antes de mergulharmos de vez nesse tema tão intrigante, quero que você me conte nos comentários de qual cidade está assistindo este vídeo. E aproveitando, se ainda não fez isso, clica no botão de curtir e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estamos preparando especialmente para você. Agora sim, vamos direto ao assunto que realmente vai mexer com a sua mente. Mas antes de avançarmos, faça uma pausa rápida e reflita junto comigo. Se esses seres misteriosos já existiam muito antes de o ser humano colocar os pés na Terra, será que ainda podemos afirmar que Adão foi, de fato, o primeiro? Ou será que, escondido nas entrelinhas, existiu algo ou alguém anterior a ele? Uma presença que foi esquecida com o passar do tempo, ou quem sabe, silenciada de propósito, apagada das versões tradicionais que conhecemos. Imagine, só por um momento estar no início absoluto de tudo, antes da vida humana existir, antes mesmo do jardim do Éden ser moldado e da luz ser separada da escuridão. Nesse instante primordial, os chamados filhos de Deus já estavam lá, observando com reverência e encantamento cada detalhe do plano divino se desenrolando diante de seus olhos. Mas o que eles estavam fazendo ali? Qual era o papel deles nesse momento crucial da história cósmica? Um trecho fascinante do livro de Jó traz à tona essa questão de forma muito enigmática. Deus faz a Jó uma pergunta carregada de mistério e simbolismo. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus celebravam com alegria. Repare bem nisso. Esses filhos de Deus já existiam antes da formação do mundo e participaram como testemunhas privilegiadas da criação do universo. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Se Adão foi o primeiro homem, onde exatamente esses seres se encaixam nessa história? E mais surpreendente ainda, esse não é o único trecho em que essas entidades são mencionadas. Ao longo de diferentes passagens das Escrituras, esses filhos de Deus aparecem não só como meros figurantes, mas em interação direta com o Criador. Seja nos relatos do Gênesis ou em mais de uma passagem do livro de Jó, a presença deles é constante. Isso nos força a questionar: quem eram realmente essas criaturas celestiais? E aqui, o mistério desafia tudo aquilo que fomos ensinados a acreditar. A interpretação comum nos apresenta um relato linear e fechado da criação no livro do Gênesis. Mas e se houver lacunas nesse relato? E se, entre as linhas, estiverem escondidos segredos antigos e verdades que nunca nos contaram completamente? A questão fica ainda mais inquietante quando percebemos que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Se a própria Bíblia menciona esses seres de maneira tão explícita, por que quase ninguém aprofunda o assunto? Por que muitas interpretações modernas simplesmente ignoram ou diminuem sua importância? Será que estamos lidando com um conhecimento propositalmente mantido nas sombras, um tema que talvez não desejem que descubramos? E agora, pense comigo mais uma vez. Se realmente existiram outros seres antes de Adão, qual seria o verdadeiro objetivo da criação? Será que tudo foi feito apenas para o ser humano? Ou somos apenas uma pequena parte de algo muito maior? Um plano grandioso que vai muito além da nossa compreensão?
Se esse mistério já está mexendo com a sua curiosidade, prepare-se, porque o que vamos explorar daqui em diante tem o poder de mudar completamente a forma como você entende a origem do universo. Para desvendar quem eram esses enigmáticos filhos de Deus, é necessário ir fundo nas Escrituras Sagradas, retirar o véu que o tempo e as interpretações limitaram. É exatamente isso que vamos fazer agora. Se quisermos chegar perto da verdade sobre a identidade desses seres que antecedem Adão, precisamos voltar às fontes originais, os textos bíblicos. Mas será que eles realmente nos dão respostas claras? Ou será que estamos diante de um saber oculto, uma verdade disfarçada entre palavras simbólicas? O fato é que, apesar de muitas pessoas lerem a Bíblia, poucas se dão conta de que esses filhos de Deus são citados diversas vezes. E o mais interessante, não aparecem como figuras secundárias, mas como peças fundamentais de um plano espiritual que já existia antes do ser humano e que continua em movimento até hoje. Um dos trechos mais marcantes está no livro de Jó, quando Deus desafia Jó com perguntas que carregam camadas de simbolismo. Onde você estava quando estabeleci os alicerces do mundo? Conte-me, se você tem entendimento. Quem traçou as medidas da terra? Sobre o que se firmaram os seus fundamentos? Quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam em harmonia e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Pare e pense. Deus está descrevendo o exato momento da criação e destacando a presença desses seres celestiais que estavam ali como testemunhas e talvez como participantes ativos. Isso prova que eles já existiam antes de o mundo tomar forma. Mas seriam apenas anjos? A explicação mais comum é essa: os filhos de Deus seriam anjos, seres espirituais a serviço do Criador. Mas e se houver algo muito mais profundo escondido aí? No primeiro capítulo do livro de Jó, versículo 6, encontramos outro detalhe intrigante. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio junto com eles. Aqui vemos uma espécie de assembleia celestial. E a pergunta surge: se fossem apenas anjos, por que o texto insiste em chamá-los de filhos de Deus e não simplesmente de anjos? Talvez essas palavras revelem um significado muito mais complexo do que imaginamos. No livro de Gênesis, há outro trecho que alimenta ainda mais esse mistério. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus que tiveram relações com mulheres humanas? Se fossem seres puramente espirituais, como conseguiram estabelecer contato físico? Ou será que estamos lidando com algo ainda mais avançado, uma interação entre dimensões que foge completamente à nossa compreensão atual? Alguns estudiosos defendem que esse trecho é uma forte evidência de que esses filhos de Deus eram seres capazes de influenciar e interagir diretamente com o mundo físico. E isso nos leva a outra questão inevitável. Se eles tinham contato com os humanos, não seria lógico concluir que existiam muito antes deles? Outra passagem relevante está no Salmo 89, onde lemos: Quem nos céus se compara ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus se assemelha a Ele? Aqui, novamente, a referência é a seres celestiais, habitantes do reino espiritual. Mas o que exatamente são esses seres? Seriam apenas anjos ou membros de uma hierarquia muito mais complexa e desconhecida? A repetida menção desses filhos de Deus em contextos diferentes das Escrituras nos conduz a uma conclusão cada vez mais clara. Havia sim um sistema celestial anterior à criação humana. Uma estrutura espiritual antiga que testemunhou o nascimento do mundo e, de alguma maneira, continua atuando nos bastidores do plano divino. A dúvida permanece: eram apenas observadores?
guardiões de sabedorias ancestrais? Ou peças-chave em um projeto divino que mal começamos a entender? E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais enigmáticas. Algumas linhas de pensamento sugerem que esses filhos de Deus não eram meros anjos, mas entidades com uma função especial dentro do propósito universal de Deus. E se a criação não foi feita exclusivamente para o ser humano, mas para algo muito mais amplo, um projeto grandioso que ainda escapa à nossa capacidade de compreensão, os textos bíblicos deixam claro que esses seres existiam desde o início dos tempos. Mas a pergunta mais inquietante permanece: quem eram eles de verdade e o que aconteceu com eles depois que o ser humano surgiu? Agora que já traçamos as bases bíblicas para compreender esse mistério, é hora de mergulhar nas principais teorias sobre a identidade desses seres misteriosos. E o que vamos explorar a seguir promete mudar completamente a forma como você enxerga a criação do mundo. Já ficou evidente que esses seres existiam muito antes da humanidade e apareceram em momentos cruciais das Escrituras. Mas quem, afinal, eram eles? Existem diversas teorias tentando explicar esse mistério. Algumas vêm das tradições judaicas e cristãs, outras surgem de textos antigos que não fazem parte do cânon bíblico oficial. E ainda há interpretações ousadas que desafiam tudo o que acreditamos saber. Chegamos então ao núcleo das três principais interpretações sobre esses seres enigmáticos. Em diversos trechos bíblicos, esses seres não apenas aparecem em contato com o Criador, mas também interagem com os seres humanos. No entanto, há uma teoria que desafia radicalmente a explicação tradicional da criação, a chamada teoria do intervalo, ou Gap Theory. Segundo essa hipótese, entre o versículo 1:1 e o versículo 1:2 do Gênesis, haveria um intervalo de tempo. Isso indicaria que existiu uma criação anterior à de Adão, um mundo que teria sido destruído antes da formação do universo como o conhecemos hoje. Se analisarmos com atenção o versículo de Gênesis 1:2, lemos: a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão cobria o abismo. Mas há um detalhe curioso. A palavra hebraica traduzida como estava também pode ser entendida como tornou-se ou passou a ser. Isso sugere que a terra tornou-se desordenada e vazia, o que levanta a possibilidade de que antes desse estado, o caótico, algo já existia. Será que os filhos de Deus faziam parte dessa criação original, uma civilização espiritual, ou talvez até física, anterior à humanidade, que foi destruída por razões ainda desconhecidas? Se essa teoria for verdadeira, então Adão não teria sido o primeiro ser criado, mas o marco de um novo ciclo na história da criação. Esse cenário explicaria o motivo de os filhos de Deus já estarem presentes quando a terra foi formada, porque eles pertenciam a uma história anterior à nossa. E essa teoria ainda se conecta diretamente aos relatos sobre a rebelião de Lúcifer e a queda de certos seres celestiais, trazendo à tona ainda mais perguntas que precisamos investigar. Se, de fato, existiu uma criação anterior à de Adão, será que a rebelião celestial que tanto se fala poderia estar ligada àquele antigo mundo esquecido? Poderiam os filhos de Deus ter sido parte integrante dessa realidade anterior, um universo espiritual estruturado que acabou desaparecendo nas brumas do tempo? Independentemente de quem ou do que fossem, há algo impossível de negar. Esses seres existiam muito antes da humanidade e tiveram um papel fundamental na narrativa da criação. Seja como anjos, seres de um tempo anterior ou habitantes de planos mais elevados, cada interpretação nos força a enxergar o quão limitado é o nosso entendimento sobre a origem do cosmos. Mas uma pergunta permanece no ar. Se esses filhos de Deus estavam presentes antes de Adão, o que aconteceu com eles após o surgimento do homem?
teriam desaparecido por completo, foram afastados ou ainda hoje continuam agindo de maneiras que mal podemos compreender. Na próxima etapa dessa investigação, vamos aprofundar ainda mais esse mistério. Agora que passamos por algumas das principais teorias sobre quem seriam esses filhos de Deus, chegamos a um ponto ainda mais intrigante. Qual teria sido, de fato, o propósito deles dentro do grande projeto da criação? Se eles existiam antes da humanidade, como se relacionavam com o mundo material? E, principalmente, qual foi o destino deles quando o ser humano passou a habitar a Terra? As Escrituras nos oferecem apenas fragmentos, pedaços soltos de um quebra-cabeça que há séculos intriga estudiosos e religiosos. Contudo, quando ampliamos o olhar para além da Bíblia tradicional, observando também os textos apócrifos e antigas tradições espirituais, começam a surgir indícios sutis, quase escondidos à vista de todos. A existência dos filhos de Deus, antes da criação do homem, indica que havia um sistema celestial altamente organizado. Mas como essa estrutura funcionava? Muitos estudiosos e teólogos apontam que os textos sagrados sugerem uma hierarquia extremamente complexa no mundo espiritual, onde Deus ocupa o posto supremo, seguido por anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas onde exatamente entram os filhos de Deus nessa pirâmide? Uma hipótese fascinante sugere que eles faziam parte de um conselho divino, uma assembleia celestial encarregada de supervisionar diferentes aspectos da criação. Essa ideia encontra respaldo em passagens como o Salmo 82:1, que diz: Deus preside na congregação divina, no meio dos deuses julga. O termo hebraico Elohim, aqui traduzido como deuses, pode se referir a seres espirituais de alta patente. Isso abre margem para acreditarmos que esses filhos de Deus poderiam ter a função de guardiões, orientadores e responsáveis por manter a ordem em partes fundamentais do plano cósmico. Mas então surge outra dúvida intrigante. Por que, após a criação do homem, esses filhos de Deus praticamente desaparecem dos relatos bíblicos? O papel deles foi alterado? Ou houve algum evento que os afastou do curso da história humana? Dentro das tradições judaicas e cristãs, encontramos um episódio que pode ajudar a explicar essa mudança: a rebelião de Lúcifer e a queda de seus seguidores. Nos livros de Isaías 14 e Ezequiel 28, lemos sobre um levante celestial, liderado por um dos seres mais poderosos criados por Deus. Essa revolta teria causado a queda de vários seres celestiais, que passaram a ser conhecidos como espíritos rebeldes. Se essa rebelião estiver diretamente ligada aos filhos de Deus, será possível que alguns deles tenham seguido Lúcifer, enquanto outros permaneceram fiéis ao Criador? Essa teoria ajudaria a explicar por que, em determinados trechos bíblicos, os filhos de Deus aparecem de maneira positiva, como em Jó 38:7, e em outros, como em Gênesis 6:2, surgem de forma questionável. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico, detalha como um grupo de anjos chamados vigilantes desceram à terra. Uniram-se às mulheres humanas e desobedeceram às leis divinas, sofrendo duras consequências por isso. Caso esses relatos tenham fundamento, estaríamos diante de um quadro muito mais complexo. Parte desses filhos de Deus teria sido punida e afastada, enquanto outros continuaram a desempenhar papéis fundamentais dentro do plano celestial. Outra linha de pensamento sugere que esses seres possuíam uma função específica antes da criação do ser humano. Função essa que foi transferida para a humanidade com a chegada de Adão e Eva. No Gênesis, Deus entrega a Adão um mandamento importante: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar,
as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Isso levanta uma questão essencial. Se o homem recebeu essa responsabilidade, quem detinha esse poder antes? Se os filhos de Deus já existiam, não seriam eles os administradores dessa antiga criação? Talvez a chegada da humanidade tenha marcado uma mudança de comando, uma troca de liderança dentro da estrutura cósmica. Entretanto, dificilmente essa transição teria acontecido sem resistência. Se esses seres governavam antes de nós, será que aceitaram pacificamente abrir mão desse papel? Ou será que alguns deles se rebelaram, tentando recuperar a autoridade perdida? Essa reflexão nos leva ainda mais fundo. Em diversos trechos bíblicos, encontramos indícios de que entidades espirituais continuam agindo no mundo, influenciando acontecimentos e nações. No livro de Daniel 10:13, por exemplo, é mencionado o príncipe da Pérsia, um ser espiritual que impedia o anjo enviado a Daniel de seguir seu caminho. Esse relato sugere que forças invisíveis atuam nos bastidores, moldando a história da humanidade. Se conectarmos isso à ideia dos filhos de Deus, podemos cogitar que alguns deles ainda estão ativos, influenciando silenciosamente os rumos das nações e dos acontecimentos globais. Mas aí surge a questão mais desafiadora. Será que estamos prontos para aceitar essa possibilidade? A narrativa da criação que conhecemos talvez seja apenas uma pequena parte de uma história muito mais extensa. Existem mistérios e segredos que talvez nunca tenhamos ousado encarar de frente. E quem sabe, os filhos de Deus sejam a peça-chave para compreendermos essa história maior. Se eles existiram antes de nós e se ainda influenciam o curso das coisas, que implicações isso teria para a nossa existência hoje? A resposta pode estar escondida em algo que raramente nos damos conta: o verdadeiro propósito da criação e o papel da humanidade dentro desse plano divino. Tudo isso nos conduz a um ponto decisivo. Um momento capaz de mudar para sempre nossa percepção sobre nossa função no universo. Após examinarmos os mistérios em torno dos filhos de Deus, suas possíveis identidades e seu papel antes da criação do homem, surge uma última e inevitável pergunta: o que tudo isso significa para nós, seres humanos, aqui e agora? Se seres espirituais estavam presentes desde o princípio, se assistiram à formação da Terra e até influenciaram o destino da humanidade, então não somos os únicos protagonistas dessa história grandiosa. A tradição religiosa nos ensina que o ser humano foi criado como o centro da criação divina. Mas e se a humanidade for apenas uma parte de algo muito maior? A Bíblia revela um Deus que criou não apenas o universo físico, mas também reinos espirituais, hierarquias celestiais e estruturas cósmicas que vão muito além da nossa imaginação. Dentro desse vasto projeto, Adão e Eva surgem como o início de uma nova fase, um ponto de transição dentro de um plano colossal. Isso não significa que eles foram os primeiros seres criados, mas sim os primeiros de uma nova era, encarregados de uma missão grandiosa. Se os filhos de Deus já existiam antes de nós, podemos concluir que a criação não começou nem terminará com a humanidade. Somos parte de uma narrativa que se estende por eras e que continua a se desenrolar até hoje. Deus confiou à humanidade a responsabilidade de governar a Terra com sabedoria e equilíbrio, e isso nos dá um papel de enorme responsabilidade. Mas além do domínio físico, será que já paramos para pensar se também temos um papel espiritual a desempenhar? A Bíblia nos lembra em Gênesis 1:26 que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que não somos meramente corpos de carne e osso, mas sim portadores de uma centelha divina, com um destino e uma responsabilidade sagrada a cumprir.
Se os filhos de Deus governavam antes de nós, a criação do homem representou uma mudança drástica na ordem espiritual do cosmos. Deus não apenas criou o ser humano, mas também confiou a ele um propósito elevado, uma missão essencial. Mas será que estamos cumprindo essa missão como deveríamos? Assim como alguns desses filhos de Deus se afastaram do plano original, a humanidade também tem seguido caminhos de desvio e desobediência. A queda de parte desses filhos de Deus nos leva a refletir sobre os conflitos espirituais que ainda hoje influenciam a humanidade. A luta constante entre o bem e o mal, as tentações, a busca por redenção, tudo isso parece fazer parte de uma guerra invisível que começou muito antes da nossa existência. A Bíblia nos alerta sobre essa batalha espiritual. Em Efésios 6:12 lemos: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esse versículo reforça ainda mais a ideia de que forças espirituais continuam ativas, tentando influenciar o rumo da humanidade e moldar o destino das nações. E se essas forças invisíveis fossem exatamente aqueles mesmos filhos de Deus que, em um passado distante, decidiram abandonar seu propósito divino e seguir o caminho da rebelião? Se existem seres espirituais que fazem de tudo para nos desviar do nosso verdadeiro caminho, também há aqueles que, pelo contrário, continuam firmes ao lado do Criador e dedicam toda a sua existência a restaurar a ordem, proteger a justiça e nos ajudar a reencontrar a luz. Isso nos mostra algo muito poderoso e reconfortante. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Mas tem um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Nós, seres humanos, também somos peças fundamentais nesse grande enigma cósmico. E agora eu quero falar diretamente com você. Depois de toda essa reflexão, depois de explorarmos juntos o mistério dos filhos de Deus e as possíveis consequências que isso pode ter para a nossa história, eu te pergunto, o que você pensa sobre tudo isso? Se realmente esses seres existiram muito antes da humanidade e se de alguma forma ainda influenciam a realidade atual, como esse conhecimento muda a sua maneira de enxergar a criação, a trajetória do mundo e até mesmo a sua própria vida? Será que estamos cumprindo a missão para a qual fomos criados ou seguimos perdidos, tentando entender qual é o nosso verdadeiro papel nesse plano grandioso? E se tudo isso for apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior, com peças ainda escondidas à espera de serem descobertas, se ainda restam mistérios guardados desde o início da criação, será que estamos prontos para encará-los e aceitá-los? A verdade é que, quando olhamos para as Escrituras com atenção e profundidade, percebemos que muitas perguntas permanecem sem respostas claras. Mas talvez o simples ato de levantar essas questões e buscar por essas respostas já faça parte da missão que nos foi dada. Esse não é o fim de um mistério, e sim o começo de uma jornada muito mais profunda. Um caminho de descoberta e entendimento que estamos apenas começando a trilhar. Os filhos de Deus, a criação do homem, as batalhas invisíveis que ocorrem no plano espiritual e os segredos escondidos nas palavras dos textos sagrados nos convidam a ir além do que aprendemos até agora. Eles nos desafiam a questionar as interpretações tradicionais e a abrir nossa mente para uma compreensão maior, mais ampla e surpreendente. Agora eu quero ouvir você. Entre todas essas teorias que exploramos, qual delas faz mais sentido para você? Na sua opinião, esses filhos de Deus eram anjos, almas criadas em um tempo anterior, ou talvez seres pertencentes a uma criação muito mais antiga que a nossa? Compartilhe a sua visão comigo nos comentários. Se esse vídeo mexeu com a sua mente, se despertou em você a vontade de ir mais fundo e explorar ainda mais os mistérios da criação e do universo,
Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Juntos, vamos continuar desvendando tudo aquilo que ficou escondido por tanto tempo. E lembre-se sempre, a verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Só precisamos aprender a enxergá-la. Clique agora no link fixado no primeiro comentário. E comece hoje mesmo a viver segundo os ensinamentos de Jesus.